me acompanham em série de conferências. Vou repetir. Mais de 2.500 versículos bíblicos dizem, de forma direta ou indireta, que o Senhor voltará a esse planeta. Algumas pessoas afirmam que todas as páginas da Bíblia falam da volta de Jesus. Quase todas. O fato é que mais de 2.500 versículos bíblicos, de forma direta ou indireta, dizem que o Senhor Jesus voltará a esse planeta. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, há 40 vezes a promessa: eu voltarei. 40 vezes. E não é promessa de político, embora haja bons políticos, né? Não é promessa de político ou de um ser humano falível, não. O Senhor Jesus prometeu 40 vezes nos 4 evangelhos que ele voltaria a esse planeta. Há 1.268 promessas na Bíblia. A maioria delas tem a ver com a volta do Senhor Jesus a esse planeta. Então, se há algo certo nesse mundo, se há algo certo na palavra de Deus, em tudo que diz, a palavra é certa, mas se há uma certeza, querido, é a volta do Senhor Jesus. Uma palavra muito comum em nosso meio hoje é esperança. Quase todo o projeto da gente usa o termo esperança, 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 e está certo. Mas eu vou dar um testemunho pessoal e público. Eu não tenho esperança. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho muito mais de esperança. Não sou contra o slogan, esperança, mas eu não tenho esperança. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho plena convicção. Eu tenho muito mais de esperança. Então, o fato é que o Senhor voltará a esse planeta. Alguns dizem, pastor, já não poderia ter voltado? Veja bem, os discípulos aguardavam a volta do Senhor Jesus para aqueles dias. Inclusive, algumas cartas do apóstolo Paulo foram escritas para a igreja de Corinto, por exemplo, para os hebreus, por exemplo, para tentar normatizar algumas coisas. Por quê? Como aparentemente o Senhor Jesus estava demorando para voltar, alguns discípulos começaram a voltar às práticas antigas, no ritual do santuário, por exemplo. O fato é que eles aguardavam a volta do Senhor Jesus para aqueles dias. No movimento Minerita, por exemplo, no século XIX, eles aguardavam o Senhor Jesus, aguardavam a volta do Senhor para aqueles dias. E alguns dizem, já não poderia ter voltado. Poderia ter voltado no primeiro século? Poderia. Poderia ter voltado no século XIX? Poderia. Agora, vou dizer uma coisa e prestem atenção. Graças a Deus que não voltou, né? Que é isso, pastor? Graças a Deus que não voltou. Se tivesse voltado, por exemplo, em 1800 e alguma coisa, o que seria de você e do Roberto Mota? Não teríamos sequer nascido. Então, ainda bem que não voltou ainda. O fato é o seguinte, queridos, Deus é longânimo, não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. O fato é, poderia ter voltado? Poderia, mas não voltou ainda. Mas ó, o Senhor, pela sua própria natureza, não pode permitir que o pecado dure para todo o sempre. Então há um momento em que ele vai colocar um ponto final na história do pecado. E pelas profecias bíblicas que estudamos exaustivamente a nossa série de conferências lá no Colégio Adventista, está muito claro que esse dia está muito próximo. Aí eu pergunto, queridos, eu devo estar preparado para a volta do Senhor Jesus, sim ou não? Sim, sim. Mas ó, tecnicamente falando, eu não tenho que estar preparado para a volta de Jesus. Eu tenho que estar preparado para o fechamento da porta da graça, que ocorre algum tempo antes da volta do Senhor Jesus. Por isso que nós dizemos que o dia da salvação é hoje, porque a porta pode se fechar para você ou para mim hoje. Então não está errado dizer, devemos preparar para a volta do Senhor Jesus. Sim, é fato. Só que tecnicamente falando, eu devo estar preparado para o fechamento da porta da graça. E há 3 formas da porta da graça se fechar. Ela pode se fechar profeticamente falando, quando terminar o juízo investigativo, pode se fechar para você ou para mim hoje, através da morte, e pode se fechar para algum de nós hoje ou amanhã, através do pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Então, eu vou fazer um resumo de 2 aulas que eu apresentei nas conferências. Um pequeno resumo.
viram vão recapitular e nunca é demais. Os que não viram vão ouvir pela primeira vez e alguns conhecem claramente essa doutrina. O fechamento da porta da graça. Veja bem, esse termo, antes de ter vários ensinos bíblicos, não é nem um sermão bíblico, é um ensino bíblico. Ah, pastor Mota, sábado de manhã ensino bíblico tem uma senhora, vocês conhecem quem chamada Ellen White, diz o seguinte: melhor seria se no culto divino, quando o culto divino? Sábado de manhã. Melhor seria se o sermão fosse na forma do estudo bíblico. Então, assim pelo conselho da senhora, não é? Ellen White, nós vamos então apresentar um breve estudo bíblico. Vejam bem, essa frase, fechamento da porta da graça, esse termo técnico, fechamento da porta da graça, nós adventistas, tiramos em que lugar? Eu perguntei para beber água, né? Entenderam a jogadinha aqui, né? Mas fiz a pergunta, pode responder. Esse termo técnico, fechamento da porta da graça, nós estaremos aonde? Na verdade, queridos, nós tiramos desse texto essa ideia, esse termo técnico, de Mateus capítulo 25, versículo 10, que normalmente é utilizado para a volta do Senhor Jesus. Só que a aplicação primária ali é a seguinte: é fechamento da porta da graça. Mateus 25, no versículo 10, a palavra das 10, 20. Chegou o noivo e fechou-se a porta. Então esse termo técnico, fechamento da porta da graça, nós adventistas saímos da parábola das 10 virgens. No grande sermão profético do Senhor Jesus, Mateus 24 e 25, nós normalmente pensamos ou afirmamos que o sermão profético é Mateus 24, não, é Mateus 24 e 25. Em Mateus 24, o Senhor Jesus deu algumas dicas, alguns sinais do seu retorno a esse planeta. Depois, no final do 24 e todo o 25, ele faz um preparo para o fechamento da porta da graça e, consequentemente, o preparo da sua volta a esse planeta. Porque é muito caro isso. O que é mais importante? Conhecer as profecias bíblicas para estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Por isso que no sermão profético, Mateus 24 e 25, se você fizer a conta depois, não vou fazer agora, vai perceber que para cada versículo que o Senhor Jesus utilizou em Mateus 24 e 25, falando sobre os sinais da sua vinda, ele usou 2 versículos e meio para falar sobre os preparativos para a sua vida. Então ele gastou 2 vezes mais tempo e espaço falando sobre o quê? O preparativo para a sua vida. Porque é mais importante o quê? Estar preparado e conhecer todas as doutrinas e profecias bíblicas. Agora vejam só. A porta da graça vai se fechar. Quando? Nós não sabemos. Há algumas dicas. Mas vários versículos bíblicos dizem que após uma longa, persistente e insistente recusa dos pecadores em aceitarem o plano da salvação, há um momento que Deus diz o quê? Chega. Vamos ler os versículos que falam sobre isso. O primeiro deles, eu quero ler Daniel 12, abra sua Bíblia. Daniel 12, versículo 1. Deixa bastante tempo. Daniel 12, versículo 1. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é um dos nomes para o Senhor Jesus na Bíblia. Não vou explicar esses detalhes agora. O nome de Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. Todas as 5 vezes ele está em luta contra o diabo. Miguel significa aquele que é como Deus. O Senhor Jesus é como Deus ou não? Em Apocalipse 12, por exemplo, está ali Miguel lutando contra o diabo. Mas pastor, não é um arcanjo, sim, a palavra arcanjo significa um arco sobre os outros anjos. Ele não é como os anjos, ele é muito maior que os anjos. Bom, não há tempo de explicar esses detalhes, mas nós queremos que Miguel é um dos nomes para o Senhor Jesus na Bíblia. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo,
Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, por quê, irmãos? Escrito no que livro? É o livro da vida. Note, claramente, Daniel 12, versículo 1, é um texto que faz o fechamento da porta da graça. Naquele tempo se levantará Miguel. Já expliquei isso aqui em 2012, expliquei de novo agora nas conferências, mas é sempre bom recapitular. Em profecia bíblica, todas as vezes que o juiz se levanta, é final de juízo. Pastor, mas não é o ancião de dias que é o juiz? Deus o Pai é o juiz. Vou explicar. Deus o Pai é o juiz. Só que ele abriu mão. Ele abriu mão do seu direito e passou para quem? Para o Filho. Por isso que o Senhor Jesus disse: o Pai a ninguém julga, mas é o Filho, deu toda a autoridade de julgar. Então, o Senhor Jesus é o juiz, Miguel é o juiz. Naquele tempo se levantará Miguel. Em profecia bíblica, todas as vezes que o juiz se levanta, é final de julgamento, é final de juízo. Consequentemente, o juiz da Bíblia, o juiz se aceitou, é começo do quê? Julgamento. Sempre que o juiz se aceita, é começo de juízo. Sempre que o juiz se levanta, é final de julgamento. Então, recapitulando. Em Atos capítulo 7, versículo 56, após o sermão de juízo, quem conhece bem o Antigo Testamento e lê o sermão de Estevão em Atos capítulo 7, sabe que o sermão de Estevão foi um sermão de juízo. Ele disse: olha, Deus agiu assim com vocês, mas em contrapartida, vocês fizeram isso. Mas Deus não ganha, deu mais uma chance, fez isso. Então, Estevão comparou como Deus agiu em relação ao povo e qual foi a resposta do povo. É a mesma sequência do sermão, os sermões de juízo de Jeremias, de Ezequiel. Então, os judeus, ao ouvir o sermão, sabiam que era o sermão de juízo. Aí no versículo 56, o Senhor, Estevão disse: eu vejo o céu aberto, e eu vejo Jesus, eu vejo Cristo, eu vejo o Senhor, sentado ou em pé, à destra de Deus do Pai? Em pé ou sentado? Em pé ou sentado? Em pé ou sentado? Hein? Em pé. Atos 7:56. Eu vejo Jesus em pé, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Já expliquei, recapitulo. As 70 semanas de Daniel capítulo 9, a 70ª semana, não termina por causa do apedrejamento de Estevão. Estevão tivesse sido apedrejado ou não mudaria absolutamente nada. O que termina, o que fecha as 70 semanas, o que fecha a 70ª semana, foi a visão de Estevão. Eu vejo Jesus o quê? Em pé. Sempre que o juiz está em pé, é o que mesmo, irmãos? Final de juízo. Foi final de juízo para quem? Deu a profecia? Fará firme aliança com muitos por uma semana. No meio da semana será morto ungido. Cristo morreu o quê? Na metade da última semana profética. No final da semana, não é o apedrejamento de Estevão, queridos, que marca o final da profecia. É a visão que Estevão teve. Ele viu Jesus em pé. É final de juízo. O judeu pode ser salvo hoje, sim ou não? Como indivíduo, não como nação mais. O tempo de graça para Israel como nação terminou no sermão de Estevão, quando ele viu o céu, a terra, Jesus em pé, a destra de Deus o Pai. Outro texto que claramente menciona o fechamento da porta da graça. Apocalipse 8, abre sua Bíblia. Apocalipse 8. Eu quero chegar a uma conclusão aqui, queridos. Tem tanta gente falando bobagem por aí sobre as pragas e fechamento da porta da graça, que eu achei por bem mais uma vez falar sobre esse assunto. Apocalipse 8, aqui o contexto é do 7º século.
Versículos 3 e 30. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. A visão aqui é clara. São as suas orações e as minhas orações chegando com incenso suave, um perfume suave até o trono de Deus. Mas note, no versículo 5, há uma mudança terrível na cena. Olha que espantoso, queridos. O anjo tomou o incensário, encheu o fogo do altar e o atirou o quê? A terra. Queridos, o que é colocado dentro do incensário? Incenso. Só que no versículo 5 não. O anjo pega o quê? O fogo, a brasa do altar e coloca dentro do incensário e atira a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aí então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então vejam bem, queridos, por que que o anjo coloca em vez de incenso de fogo? É fechamento da porta da graça. Não há mais intercessor no santuário celestial. A porta se fechou. Em vez de incenso, é colocado o que? Incensário, fogo, e atirado à terra. O outro texto, eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui agora. Apocalipse 15, abra sua Bíblia. 15 é o preâmbulo do 16. No 16 há o derramamento das 7 últimas pragas. Vamos ver aqui, capítulo 15, os versículos 5 e 10. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da glória de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Pastor, mas que Deus é esse? Que glória é essa? Queridos, não é um Deus estressadinho, nervosinho, não. A cólera de Deus não tem nada a ver com a cólera humana ou com a ira humana. A ira divina não tem nada a ver com a ira humana. Vejam bem, se Deus, no seu trono de graça, sentado ali, no trono de graça, levantasse a mão irada, sabe quando você está sentado? E o moleque fica rodeando assim. Moleque, fica quieto. Filho, fica quieto. Para quieto. Para. E o moleque para. Aí você levanta a mão assim. Em ira, não é? Para ameaçar. Deus não é sujeito a esses sentimentos. Ellen White diz: se Deus, no seu trono de graça, levantasse a mão em ira, como um pai levanta a mão do filho, todo o universo seria como se jamais houvesse existido. Não é Ribeirão Preto, não é essa igreja, nem é o Roberto Mota. Se Deus fosse sujeito aos sentimentos humanos e levantasse a mão em ira, como um pai levanta a mão do filho, todo o universo seria como se jamais houvesse existido. Eu entendo uma coisa, queridos: a ira divina é simplesmente, os teólogos explicam isso, pastor, mas é causa e efeito. Após uma insistente e persistente recurso do ser humano, ao momento que Deus diz: chega. A ira divina não é affectus em latim, não é afeição, não é emoção, não é um Deus estressado. E agora chega, não aguento mais. Não. Alguns até acham que o apedreiro do Estevão foi: ai Deus, agora chega, matar Estevão, agora acabou. Não é um Deus estressadinho, nervosinho. A ira divina não é affectus, é efeito. É efeito. Pastor, é muito racional, mas é assim mesmo. É causa e efeito. Filho, eu coloco dentro de você o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe. Se você for por esse caminho, é vida. Esse caminho é morte. É simples assim. Ao momento que Deus vai dizer o quê? Chega, não está estressado, não está nervoso. A ira divina é simplesmente o quê? Efeito. Agora chega. Agora eu vou colocar um ponto final. E colocar um ponto final por quê, queridos?
Bom, por amor a você, por amor a mim, por ódio que ele tem contra o pecado, mas a Bíblia é verdade, queridos. Deus coloca um ponto final por causa da sua própria natureza, por quem Ele é. Ele não pode permitir que o pecado dure para todo o sempre. Então, há um momento que Deus diz o quê? Chega, volte para Apocalipse 15. Vamos ler aqui o restante do texto. Versículo 8. Só 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, note, queridos, agora na visão que João teve do santuário, lá no céu, porque o santuário terrestre na corda do celestial, a fumaça toma conta de todo o santuário. Um pastor evangélico, que não vou dizer o nome, um dia me perguntou: pastor, vocês adventistas dizem que há um santuário no céu? Nós dissemos que a Bíblia diz que há. Sim, mas vocês afirmam que há uma divisão entre santo e santíssimo no céu também. Sim, nós queremos isso. Aí com vocês esse texto, Apocalipse 8. Desculpa, Apocalipse 15, versículo 8. Mas olha, aqui diz que a fumaça encheu todo o santuário. Então, se encheu todo o santuário, encheu o lugar santo e o lugar santíssimo. Onde é que está a divisão aqui, então? Me pegou pela palavra, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Nunca alguém pode pegar uma adventícia de sabedoria pela palavra. Nunca. Por que João não vê a separação de santo e santíssimo? Porque o Deus é juízo. É Yom Kippur. A fumaça toma conta do lugar santo e do lugar santíssimo. É a purificação do santuário. Quem pediu perdão, pediu perdão. Quem foi perdoado, foi perdoado. Quem não pediu perdão, está perdido. E ninguém podia entrar no santuário até que os 7 anjos saíssem com as 7 pragas. Então, nesse contexto, me permita abrir uma pequena janela para tentar explicar algumas bobagens de hoje por aí. Querido, entendam, por favor, mais uma vez, com amor, carinho e espírito de Chico. Pastor, estou cansado de saber. Você está cansado de saber, amigo, mas há pessoas aqui que têm dúvidas. Porque há pessoas por aqui na Paulista Oeste mesmo, pregando que as 4 primeiras pragas já estão caindo. Aí lá em Rio Preto ele diz: olha, se alguém prega que as 4 primeiras pragas já estão caindo, praga é quem prega uma bobagem dessa. Só que o pregador estava lá. Um dos pregadores aqui na região oeste, ligado a isso, que as primeiras 4 pragas já estão caindo, estava lá e eu tinha visto. Mas eu nem sabia, cara. Ficou chateado, mas nem um pouco. Graças a Deus que ele estava lá para ele entender a bobagem que ele está pregando. Queridos, problemas ecológicos não tem absolutamente nada a ver com as 7 últimas pragas. Uma praia lá em Fortaleza ficou vermelha, é praga. Agora um rio na China ficou vermelho, é praga. O ebola é praga. Teve um dia em São Paulo que a luz apareceu vermelha, é sinal. Querido, deixa eu explicar de novo para vocês. As 7 últimas pragas só caem após o fechamento da porta da graça. Dá para entender isso, por favor? Então, refiro. Olha só, é difícil, eu vou perguntar. Quando cairão as 7 últimas pragas? Vocês respondem: após o fechamento da porta da graça. Tá bom? Irmãos, olha, eu lembrei de uma pergunta. Quando cairão as 7 últimas pragas? Após o fechamento da porta da graça. Está fraco. Falta de água, calor insuportável, derretimento de calota polar, destruição de calota de ozônio, El Niño, terremoto, nada disso tem a ver com as 7 últimas pragas. Uma questão simples: as 7 últimas pragas só caem sobre os ímpios. Se faltar água em Ribeirão Preto, todo mundo sofre amanhã. Se fizer 80 graus em Ribeirão Preto amanhã, todo mundo sofre, salvos e perdidos. As 7 últimas
pragas só caem sobre os ímpios. Consequentemente, elas só poderão cair quando, irmãos? Após o fechamento da porta da graça. Ficou claro isso? Então essa é uma dica. Pastor, quando é que a porta vai se fechar? Quando começarem a cair as pragas, já fechou. Mas aí é tarde. Vou dar umas dicas. Vou ler mais dois versículos bíblicos só, vai, mais dois. Há outros. Mas eu vou ler capítulo 16 do Apocalipse. Tem um texto que também menciona esse fato. Apocalipse 16. Acho que nem consegui pregar, porque tem inflamação na garganta. Então, em vez de 2 horas, eu pego só uma. Apocalipse 16, o versículo 17. Final 17. Feito está. É um dos textos utilizados no fechamento da porta da graça. Agora, o tradicional, que alguém mencionou quando fez aquela pergunta: da onde nós extraímos a frase fechamento da porta da graça? É Mateus 5:10. Mas alguém falou, e dentro do contexto era certa a resposta, Apocalipse 22, versículo 11. 22, 11. É o último texto que eu vou ler. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Esse texto claramente fala sobre o fechamento da porta da graça. Quem é santo, continue santo. Quem é injusto, continue injusto. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, continue limpo. É um texto que fala claramente do fechamento da porta da graça. Pastor, quando vai ser? Não sei. Mas há algumas dicas. Uma já dei. Quando as pragas começarem a cair, a porta está o quê? Fechada. Mas aí é tarde, pastor. Dá uma força para nós aí, meu irmão. Dá alguma dica aí para se preparar antes. Então vamos lá. Bom, pergunta simples essa, hein? Você tem dúvida, fique quieto, o irmão sabe certinho. O decreto dominical. Vocês creem que é o decreto dominical, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem um irmão que não quer mais, né? Fui pregar na minha igreja. Fiquei sábado ali, sábado à tarde. O tema era diversidade, não estou falando de jovens. Tinha um grupo de rapazes na porta da igreja, ouviram algumas músicas que não deveriam ouvir nenhum dia da semana, muito menos no sábado. Tudo bem que acha. Entrei ali e falei sobre os últimos acontecimentos, umas 4 horas, mas estava programado, seria realmente uma vigília durante o dia, né? Falei, né, sobre o decreto dominical, sobre a porta da graça, certas pragas, tempo de angústia breve, ou tempo de angústia. No final eu abri para perguntas. Aí um rapaz me disse: pastor, eu não creio que haverá perseguição. Papa adventista, filho adventista, neto adventista. Isso aí é invenção da igreja para assustar as pessoas. Aí depois, uns minutos de discussão, de conversa, discussão em bom nível, né? Um debate público ali. A uma certa altura, isso é, depois de quase 4 horas de conversa aqui, 4 horas de aula, teve intervalo aqui, mas foram 4 horas de aula. Qual é a sua dúvida? Não, eu não creio que eu vou ser perseguido. Agora você falou a verdade. Você não vai ser perseguido, você vai ser perseguidor. Porque com a vidinha miserável que você vive, um pseudo-cristão, pastor, eu falei. Essa vidinha miserável que você vive com um pseudo-cristão, você nunca vai ser perseguido, você vai ser perseguidor. Ele é um bom amigo meu hoje, viu? Mas bom amigo mesmo, e um fiel cristão. Mas às vezes alguém tem que mostrar que o que vive está errado, e tem que falar 2 vezes. E como era um debate público, ele pediu para pagar em público, apagou. Então veja bem, querido, vocês sabem que haverá um decreto dominical. Agora, olha como Deus é bom. Quando o decreto dominical realmente começa na média e depois passa para o cultor. Quando vier o decreto dominical, a porta da graça está aberta ou fechada? Está aberta. Aí eu disse uma coisa lá em Rio Preto, que alguém ficou